Escorpião! Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui do canal são coletivas, então pega só aquilo que ressoar, não importa a noia alheia. E é importante que você fique até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte. As previsões também podem estar invertidas, ou seja, você pode estar vendo a previsão para alguém com que você se relaciona ou que você conhece, então passa adiante. E também servem para outros pontos do seu mapa, ascendente, lua, Júpiter, sei lá, meio do céu que você quiser investigar. E elas são atemporais, então em qualquer momento que esse vídeo te chamar a atenção, tem uma mensagem para você, fica até o final para não perder. Deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, compartilha o vídeo, compartilha o canal. E vamos lá, então, Escorpião. O que temos para Escorpião? A energia para Escorpião. O que Escorpião precisa saber, por favor? Escorpião. Opa, nossa, já voou um monte. A carta da versatilidade. Ela fala de momentos em que você vai ter que rebolar, sabe? Como é aquela música? Vai ter que rebolar, 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 rebolar. Eu sou péssima com isso. Mas é isso. Aqui, essa carta, ela fala de você se adaptar às mudanças. Ela me lembra muito aquela parada do... Como é que chama? Do bambu que enverga, mas não quebra. Eu vejo um período onde você vai ter que usar todo esse seu rebolado, sabe? Numa situação relacionada para alguns de vocês a patrimônio. Tem aqui uma rivalidade, ou alguém querendo o seu patrimônio, ou alguém querendo algo que é seu. Isso pode estar relacionado a casa, bens, coisas adquiridas, e você vai ter que ter um molejo para lidar com isso, sabe? Pode também estar sendo rivalidade nos seus relacionamentos, e também a parada é a mesma. É engraçado porque é mesmo o que me mostra é muito que eles muito você ter, sabe, assim, você não ser firme, que pode quebrar, ter mais sabedoria e mais molejo, sabe, assim, adaptabilidade, sabe, entender que algumas rivalidades às vezes são para o bem, que faz a gente enxergar melhor a situação, a gente dá o nosso melhor. Tem muito uma parada dessa, assim, sabe? Tanto se for no trabalho quanto no relacionamento, parece que isso dá uma acordada numa situação meio confortável, e você pode melhorar e se dar melhor, né? Aqui saiu a carta da justiça também, a carta da solitude ou solidão, e a carta da domesticidade. Isso me mostra muito, de novo, a justiça, ela tem essa coisa de equilibrar, sabe, assim? Então me parece muito uma coisa que você vai ter que buscar ser justa, buscar não exagerar nas situações, ser mais maleável, ouvir mais, ser menos reativo, menos reativa. Às vezes, em vez de sair brigando, acusando, sabe, entrando no conflito, parar um tempo, sabe, se afastar às vezes da situação para poder respirar fundo, buscar essa solitude, no sentido de tentar tomar as melhores decisões, ter mais clareza, sabe, assim. Aqui essa carta, ela fala de prudência, né? Então o que eu entendo é que alguma situação te pede prudência,
e você vai precisar se afastar um pouco do conflito, encontrar em você, tipo, um lugar de calma para poder tomar a melhor atitude. E a atitude é apaziguadora e equilibrada, tá? Então, assim, não me parece que seja, por exemplo, vamos dizer assim, essa rivalidade. Vamos dizer que a rivalidade seja nos relacionamentos. É uma rivalidade, mas não tem uma traição. Então, você prestar atenção nisso faz com que você consiga, por exemplo, melhorar a sua relação, em vez de acusar, porque não é porque há uma rivalidade que existe um corresponder disso. Então é você que precisa lidar com isso, com a sua percepção da rivalidade, por exemplo, sabe? Não acusar outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Tem aqui um pensar bem, ter sabedoria para agir, sabe? Se for com relação ao seu patrimônio, à sua herança, sabe? Quanto mais reativo você for, pior é. Às vezes você precisa respirar, procurar um advogado, saber dos seus direitos. Aqui fala muito de sabedoria, não reativar, não, e assim, não vem perdas. Só pede que você, é meio como se tivesse mesmo na sua mão. Então, assim, você pode contornar essa situação e sair de boa, sem perdas, se você for mais maleável e sábio e sábia, sabe, assim? Não ficar lutando por besteira, não, sabe, moderar as palavras, conversar com doçura, sabe? Essa carta da domesticidade, ela fala do dócil pela sabedoria e não porque você foi dominado, percebe? Aqui é um carinho, é o carinho, é o amor, é o alimento que faz com que este humanozinho consiga estar dominando esse animal, percebe? E aí você troca isso, esse servo, né? Você troca isso para dominar a situação com carinho, com conversa, com doçura, com amor, com empatia, com prudência, sabe? Moderando as palavras, parar de querer ferir para se defender, tá? Para finalizar, por favor, opa! Aqui tá falando de tipos de pessoas, talvez seja um alerta onde você vai enxergar isso. Tanto fala de parentes inúteis, como de falsos amigos, tá? Então, se for na questão do patrimônio, é importante você ver se você não tá priorizando alguém inútil, alguém que deveria andar com as próprias pernas, e que se isso não tá trazendo rivalidade, se não é você o agente causador da rivalidade por priorizar alguém que deveria andar com as próprias pernas em detrimento de quem anda com as próprias pernas, sabe assim? Por exemplo, vamos dizer que isso deve ser muito específico, eu vou tentar usar como exemplo o que eles estão me falando. Vamos dizer que você tenha 2 filhos, um dos seus filhos não te dá dor de cabeça porque tem o trabalho, tem a sua vida, e então, tipo, você fica tranquilo e então você julga que ele precise menos do que o que te dá dor de cabeça, que não anda com as próprias pernas, que você tem que bancar. Então você tá premiando o erro, e aquele que faz as suas coisas fica mal, porque não é porque ele faz que ele não mereça também. Eu não entende? Não valorizar o erro, que isso pode trazer conflitos, tá? Então é isso. Escorpião, comenta aqui o que ressoou, deixa seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá uma olhada aqui no canal. Se você chegou aqui pelo tarô e não conhece os outros conteúdos aqui do canal, o canal ele é um lugar de acolhimento e de desenvolvimento espiritual
numa espiritualidade universalista, livre na luz e no amor. Então você vai encontrar um pouco de tudo aqui para trabalhar a sua vibração. Mantras, meditações, rituais, ativações, códigos sagrados. Então dá uma passeada, que tem sempre alguma coisa que pode servir para o seu momento, sabe? Para recuperar energia, para levantar, para vibrar positivo e vibrar no amor e na abundância e na prosperidade. Um beijo, muita luz e até semana que vem.